Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira, o título é Colocado para Descansar. A gente sabe que quando a pessoa sofre e sofre muito, e quando ela venha a falecer, no geral dizemos, aquela pessoa descansou. E Jesus, de fato, sofreu horrores. A morte na cruz, ela envolvia muito tipo de tortura, sofrimento, situações que antecedia o seu descanso. Falamos sobre isso em outros vídeos, de que a morte na cruz, ela passava-se, uma pessoa que havia morrer, passava-se muito tempo. Então, assim, no caso de Jesus, que sofreu emocionalmente, depressão, teve terrível condição de abandono que ele sentiu ali pelos seus discípulos, a situação que envolveu abandono também para com o Pai na cruz, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo aquilo acarretou em com que a sua morte viesse a ser antecipada. Não é do que acontecia numa morte de cruz de um criminoso comum. Não foi no caso de Cristo, então ele de fato descansou. E é interessante porque aparece aqui um personagem chamado José de Arimateia. Esse José de Arimateia, irmãos, ele era membro do Sinédrio, uma pessoa rica, comprou de fato uma cova virgem onde ninguém tinha sido sepultado, e ali ele colocou. Mas antes de fazer menção, a cova que foi colocada, né, o lugar de descanso, também vem da origem do nome cemitério. Cemitério quer dizer pôr para dormir ou dormitório. Essa expressão é tão clara, porque quando Cristo voltar, ele vai trazer de volta todos aqueles que dormiram no Senhor. E o texto sagrado é muito claro quando fala, né? Bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas e suas obras o acompanhem. Observe, dormir e descansar. Essas duas expressões aparecem no Apocalipse capítulo 13. Então, assim, devemos fazer valer, acho que é 14, verso 13. Deixa eu só confirmar aqui para vocês esse texto, para ter uma veracidade mais clara. Isso, capítulo 14, verso 13. E ouvi uma voz que dizia, felizes os que agora diante do Senhor dormem ou morrem, sim, diz o Espírito, para que verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque as suas obras agora os acompanharão. Capítulo 14 do Apocalipse e o verso 13. Voltando aqui ao termo de José de Arimateia, me chama muita atenção, porque os 4 evangelhos falam sobre ele. Ele, irmãos, era um discípulo que, segundo Mateus, ele se tornou seguidor de Jesus. Mas ele não se apresenta. Marcos aqui fala sobre ele somente essa única vez. Mas é interessante, porque, embora ele seguisse a Jesus de longe, por ser membro do Sinédrio, fazendo parte daquela cúpula de liderança, ele não expunha a sua aproximação de Cristo. Mas nesse momento, com a pompa e autoridade que ele tinha, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Marcos, no capítulo 15, verso 43, fala que ele esperava o reino de Deus. Observe só, Mateus fala que ele era um seguidor de Cristo, Marcos fala que ele esperava o reino, Lucas 23, 50 e 51 fala que ele era um homem bom e justo, e ele não concordou com a liderança que quis, de fato, condenar a Jesus. Então, ele tinha uma qualificação diferenciada, era uma pessoa boa, uma pessoa justa, e que no final dos tempos, aqui agora, aparece como aquele que de fato fora convertido. E por fim, João, capítulo 19, verso 38, descreve que ele era um discípulo secreto de Jesus. Ou seja, ele seguia Jesus, também aguardava o reino, descreve João, mas ele era um discípulo que ficava mais na sua. Não queria expor por conta daquele que o cercava. Porém, antes que haja críticas, que alguns possam falar assim, mas ele poderia expor sua fé, ele poderia expor... Nicodemos também não era a favor daquela situação, quando o Sinédrio se envolveu, ele não foi a favor daquela condição. Então não há como nós queremos criticar a posição desses dois grandes líderes daquela época. O que importa é que agora, no momento mais propício, ele aparece como alguém que dá importância para Jesus, mesmo não fazendo parte dos seus seguidores que eram mais expostos. Por quê? Porque a semelhança dos discípulos, que todos fugiram, ninguém ficou com ele, José de Arimateia mostrou aqui a sua grande importância por Cristo. E, de fato, fez com que o seu corpo fosse levado, envolveu em uma roupa, um manto, uma capa, um lençol, e levou até a sepultura para com que ali descansasse. As mulheres lá fora observaram tudo aquilo. E é interessante, irmãos. Marcos tem ênfase em colocar essas mulheres ali. Quando Jesus ressuscita, ele aparece primeiro para as mulheres. E isso nos faz grande ênfase. Se Jesus quisesse, de fato, aparecer com mais propriedade, ele apareceria primeiro para os homens.
Mas por que para as mulheres? Primeiro, para mim, eu vou entender o seguinte: como existia muito machismo, eu posso dizer assim, até entre aspas, existia até uma masculinidade exagerada naquela época, onde só os homens tinham proeminência, as mulheres não tinham vez nem voz. Uma mulher não poderia dar um testemunho de um assassinato, de um homicídio, porque o seu testemunho não era válido. Então, como então agora dá importância a um testemunho válido de uma mulher sobre a ressurreição de Jesus? Cristo mostrou que elas têm tamanha importância e foram a elas que ele primeiro apareceu quando ele ressuscitou. Em suma, aqui concluímos dizendo o seguinte: Jesus descansou no sábado, porque ele morreu ali no pôr do sol, praticamente próximo ao pôr do sol. O sábado ele descansou. Olha só, Jesus criou o sábado para que nós descansássemos nele. Jesus morreu e descansou no sábado para que nós pudéssemos então reconhecer: somos de Deus pela criação. O sábado é um memorial da criação, mas também é o memorial da redenção, porque no sábado Cristo descansou o sono da morte, nos fazendo sermos pertencentes a Ele por duas vezes. Somos do Senhor, glórias ao nosso Pai Celestial. Como diz o hino, né? Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu quero falar, eu quero cantar do amor do meu Salvador. E assim conclui a obra salvadora de Jesus Cristo. Em sua morte, ele nos comprou na cruz. Em sua ressurreição, ele evidenciou o aniquilamento, ou a aniquilação da morte eterna. Cristo assassinou a morte eterna na cruz e nos concedeu, de fato, eterna redenção, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é o nosso exemplo por excelência, no tocante a ser o primeiro que ressuscitou dos mortos. E para nos dar ênfase, primeiro que eu falo do ilustre, do maior, do melhor, e a sua morte foi substitutiva, e a sua ressurreição foi redentiva. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos conceda a graça e a presença do seu Santo e Bom Espírito em nossa vida, desde agora e para sempre. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado, querido Deus, pela tua evidência, pela tua certeza que a ressurreição de Cristo foi realmente um ato histórico. Obrigado, ó Pai, pela morte do teu Filho na cruz para nos dar eterna redenção. Obrigado pela preocupação e pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. E obrigado porque nos deste o teu Espírito para que possamos crer em todas as tuas promessas para nossas vidas. Dá-nos o teu perdão, Senhor, concede-nos um bom dia e ajude-nos a sermos verdadeiramente pertencentes ao Senhor por duas vezes, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.